Aqui, ó, tem um superchat aqui, ó, do Arthur Pires. Obrigadão pela contribuição aí. Me corrijam se eu estiver enganado. Mas não foi o Frias que questionou em certo momento a necessidade de um CT? Como pode falar em estrutura agora? Como fosse um questionamento do que você deve ter falado alguma vez, né? Já estou corrigindo, você está enganado, jamais falei isso. Claro que você pode ter. Nós tivemos a possibilidade, aí você talvez não saiba disso, em 2005, não é 2018, 17, 2005, o Vasco começou um trabalho no CT de Caxias, que inclusive houve inauguração, pedra fundamental, que era exatamente para a criação de um CT. Ali inclusive alguns campos de futebol foram feitos. O Vasco teve uma série de problemas. A discussão do contrato, porque o contrato foi assinado pelo Fernando Henrique Cardoso, aí disseram que houve improbidade administrativa, houve problema com relação a uma série de outros setores lá de discussão. O Vasco, parte do terreno, o Vasco deixou para que fosse construído um hospital pela Prefeitura de Duque de Caxias. Ao mesmo tempo tinha problema com relação a questões ambientais. Tudo o Vasco fez para que aquele CT tivesse um andamento. E, na verdade, quando houve a troca de gestão em 2008, lá em julho de 2008, parou de haver preocupação com relação àquele CT. E aí o Vasco, ele não só não fez o CT, como uma outra coisa que talvez você não saiba, que eu vou passar aqui para você poder depois passar para os seus amigos, para as pessoas conhecidas, para os vascaínos. O Vasco tinha um protocolo de intenções com a empresa Luso Arenas, que era uma empresa portuguesa, para fazer reforma e ampliação de São Januário, colocar São Januário para ter capacidade de 45 mil pessoas. E, diferentemente das propostas que ocorreram depois, o Vasco não teria um gasto com isso. A empresa ela teria um espaço no estádio, para ela explorar esse espaço no estádio durante cerca de 25 anos, e com isso ela faria a reforma e ampliação de São Januário. Estilo Allianz Parque? Esse protocolo de intenções, ele chegou até o MUV. O MUV sabia desse protocolo. O vice-presidente do MUV, que está vivo, Lúcio Soares da Cor, vice-presidente da gestão Roberto Jamito, chegou a falar, temos esse projeto aqui. Ah, não, mas o Vasco vai fazer. Isso é tudo para você guardar, porque isso é história. O que eu estou falando para você que mandou esse superchat, isso é história, para você guardar e depois você reverberar isso com outras pessoas, procurar ler, olhar lá nos sites, etc. Então, o que aconteceu ali? O Vasco tinha uma proposta para possivelmente sediar o rugby em São Januário nos Jogos Olímpicos. E aí ele abriu mão disso, porque eles vão fazer uma grande reforma aqui. O que acabou acontecendo? O negócio da Luz Arenas não andou, o negócio do rugby foi para Bangu, estádio Moça Bonita em Bangu, e o Vasco ficou sem nada. Então, as coisas... E aí, com relação ao CT, o Vasco podia ter o CT desde 2005. Aí o Vasco... mas porque tem problemas de ordem A, B ou C. Não entrou o MUV com o apoio do Sérgio Cabral, que era o governador da época. Sérgio Cabral Filho era um garoto propaganda do MUV, praticamente. Entrou ali, não podia ter dado. Vamos lá, vamos resolver então essa questão lá do CT de Caxias e tal. Deixou de lado. Aí aparece, agora em 2019, vamos ter um CT. Podia ter em 2005. Então, foi muito boa a tua informação, a tua pergunta, porque aí você estava desinformado em relação a mim, mas agora você tem uma série de outras informações para você poder conversar com outros vascaínos e falar sobre a verdade histórica dessa situação, tanto de CT quanto reforma de São Januário. Já tem as duas coisas aí para você conversar com terceiros. Aqui, ó, tem a pergunta do Jefinho também. Ele está recém-operado das vistas, ele não poderia participar com a gente também sobre hoje, né? Só que ele não está podendo. Sua análise sobre 3 cenários possíveis. O primeiro, eleição com apenas 2 candidatos, situação versus oposição. Segundo cenário, 1 situação e 2 da oposição. E terceiro cenário, 2 da situação e 2 da oposição. Eu acredito que o cenário mais cabível dentro do que está se estruturando seria a oposição ter unicidade, um candidato, e a situação se dividir em 2, sendo que esses 2 falsamente se dirão oposição. Porque são oposição a essa situação de agora. Entendeu? Pode ser uma coisa mais disfarçada de um pouco mais ligada à situação de outro, porque você tem que ter alguém na situação participando de diretoria e tal, e não fica mais difícil disfarçar, mas um deles certamente disfarçado, que aí vem através da lógica do grupo amarelo. Se você me perguntar
mas não seria mais conveniente o Grupo Amarelo se juntar à oposição e fazer parte de uma chapa, de alguma maneira, de poder dar apoio a quem de fato tem condição de ganhar a eleição na oposição? Poderia fazer, mas eu acredito que isso é uma coisa que vai muito da vaidade das pessoas, né? Porque os caras já sabem que fizeram besteira, sabem que apoiaram um troço que deu tudo errado. Mas agora uma forma de tentar sair de forma airosa é dizer que são oposição à situação atual. Isso pode enganar até parte do quadro social, mas na verdade como fizeram na eleição passada, né? Agora, se você disser assim, mas, pô, você não acha que parte desse pessoal pode? Eu acho até que parte desse pessoal pode. Não, peraí, não vamos fazer isso. Nós fomos a favor disso tudo, nós fizemos composição para isso tudo, nós estamos lá votando junto disso tudo. Agora a gente vai aparecer como oposição a isso tudo? Não dá, né? Aí o cara, não, vamos realmente. Mas tem gente que vai que não, mas vamos tentar, quem sabe a gente engana novamente o público, engana novamente o quadro social. A questão nossa é política, sempre é política. Então, se é política, a gente vai enganando, pode ser. Empurrando com a barriga. São caminhos. Fala aí, Rodrigão. Ou tu quer que coloque outro? Se tu quiser, coloque outra do chat, eu coloco. Mas aí, se tu quiser fazer a pergunta, bota. Bota mais uma aqui que eu vou estruturando. Beleza. Vamos lá. Aqui, ó. Isael Paula de novo. Sérgio, o que eu tô querendo é porque aquela eleição, tá completando a pergunta anterior, né, dele. Aquela eleição não foi julgada até hoje. Não tem como recorrer a algo superior para que ela seja julgada antes de acontecer a outra. Obrigado, Israel de Macaé. Isso foi tentado, houve tentativa junto ao Supremo Tribunal Federal, houve em relação ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, durante esse período ocorreu. Isso seria uma supressão de instância, foi assim entendido pelos tribunais superiores, e os pedidos liminares, etc., não foram aceitos, e a ação em primeira instância não tem nem sentença. Então, está tudo parado e não vai acontecer nada antes da eleição, a não ser que surja uma coisa que ninguém está esperando, mas não vai acontecer nada antes da eleição. Olha o Eloy aí também. Aqui, ó, o nosso amigo Careca. Tá faltando tu vir, Carecão. Aqui, ó. Boa noite, Sérgio. Mas tem um porém, meu amigo Frias. O candidato Marcelo Borges disse que não vai retirar a candidatura nem se juntar a ninguém. É um questionamento dele, né? O problema é o seguinte, os candidatos todos que estão em campanha, eles têm de falar em campanha que eles vão para a eleição. Se eles vão para a eleição, se eles não vão para a eleição, isso é uma outra questão que lá na frente vai se ver. Ah, mas fulano de tal não vai abrir, tá bom, pode ser que não abra. O outro também, situação de repente resolve que vai lançar 3 chapas, pode ser que lance. Não é o normal, não é o comum. O normal seria a oposição lançar uma chapa, essa chapa ter gente também que foi situação, que votou a favor dessa história de SAF, etc., mas que se juntaria, porque você não ganha só com os votos da oposição, você precisa dos votos também das pessoas que são, vamos dizer, ligadas como é que chama? Ligadas aos que foram a favor, melhor dizendo, dessa questão de SAF, etc., ou seja, ligados à situação em determinado momento, ou ligadas a ideias da situação em determinado momento. Para você ganhar, você precisa disso. E você tem, por parte da situação, sendo redundante, a situação delicada que eu mencionei, porque ela não consegue, nesse momento, aparecer de frente pelos resultados de futebol, mas vai ter que ter um candidato, que pode ser um candidato disfarçado de oposição, no caso ligado ao Grupo Amarelo, e pode ter um segundo candidato, como teve em 2020, que eles tinham 2 chapas que eram basicamente a mesma coisa e estavam ali apresentando cenários como se fossem distintos, que seria uma chapa com ex-atleta de futebol e uma chapa que tivesse lá o Júlio Branco. Pode ser uma coisa que surja, e aí as duas têm ligação histórica com a situação, histórica da história recente com a situação, mas vão ambas usar um discurso talvez de oposição, ou uma delas um discurso de oposição e outra um pouquinho mais ligada à situação.